Você sabe que, às vezes, na vida da gente, a gente tem que observar qual é o nosso dom, no que a gente está se especializando. E eu acho muito interessante quando a gente entende o propósito de nossas vidas aqui na Terra. Seja profissionalmente, seja num comportamento para lidar com outras pessoas, seja na medicina, aonde você estiver, você vai perceber que por mais que às vezes você pense que aquilo ali não tem nada a ver com a sua profissão, com algo que você vai trabalhar amanhã ou depois, mas vai chegar um momento que você vai ter um sinal e você vai entender que você está no lugar certo ou que você vai ser direcionado para um lugar certo para você. Mas tudo que a gente recebe é uma caminhada para que a gente chegue aonde devemos chegar. E hoje eu vou ter o prazer de conhecer uma cerimonialista, conhecer dentro da profissão dela, porque eu já conheço ela, mas dentro da profissão dela, ela se tornou uma especialista. E hoje eu fico imaginando que você ser uma cerimonialista vai bem mais além do que você possa imaginar. Por isso que toda vez que você pensar em fazer algo na sua vida, que você coloque a excelência em tudo que você for fazer. E que você esteja se especializando, se preparando para ser melhor naquilo que você está fazendo. Quando eu digo melhor, é fazendo um excelente trabalho, fazendo um ótimo trabalho, para você se identificar ainda mais. Hoje eu vou conversar com a cerimonialista maravilhosa Emília Nunes. Ela é palestrante e é também coordenadora do cerimonial do TJ Piauí, que requer uma responsabilidade gigantesca. Não é qualquer pessoa que pode ser uma cerimonialista de na verdade, um TJ que a gente sabe que não lida com qualquer situação e com qualquer pessoa. Ele está ali defendendo o nosso povo de uma certa forma. Você tem que ter alguns cuidados. E para ser cerimonialista, ainda mais. E hoje ela vai falar sobre a importância desse profissional dentro do evento que se propõe a fazer. Muitas vezes as pessoas acham que é só chegar lá e fazer a apresentação e nada mais. É bem mais além, né, Emília? E nós vamos conversar com ela porque a importância de uma empresa contratar um profissional, um especialista ou uma pessoa que realmente chegou àquele local, àquela profissão, mas se preparou para estar ali. Hoje nós vamos conversar com ela. Ela tem uma experiência importantíssima em apresentar na prática esse trabalho profissional tão lindo, mas que muitas pessoas acham, eu vou chegar e vou ser uma cerimonialista. E não é assim. Bom dia, minha linda. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos vocês que estão neste momento nos assistindo. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui, porque falar de cerimonial, para mim, é uma alegria grande demais, porque eu amo o que eu faço e me apaixonei pelo cerimonial. Deixei tudo pelo cerimonial. Verdade, uma grande profissional dentro dessa área, né, do jornalismo. Agora sim, a gente precisa chamar a atenção primeiro. Quem está assistindo o nosso programa vai entender porque que muitas vezes, quando eu estou aqui na comunicação, eu chego nos lugares, alguém sempre tem alguma história para dizer, tu deveria fazer isso, tu deveria fazer aquilo. Seria tão interessante se você também fizesse esse trabalho. E muitas vezes a gente também tem que observar que nós não estamos preparados para tudo. Porém, as pessoas nos olham e nos imaginam em determinadas situações e profissões. E é muito fácil de você olhar para alguém e dizer, eu vejo essa pessoa naquela profissão. Mas será que essa pessoa está preparada ou ela deseja estar naquele local? Hoje a gente vê, Emília, as redes sociais trazendo comunicadores diversos e até pessoas que não se prepararam muitas vezes para estar ali. E eu acho muito sério quando a gente fala em comunicação, se comunicar, se responsabilizar por uma fala, se responsabilizar por um evento, por uma equipe, porque muitas vezes você não vai só como apresentador, mas você vai como organizador, como para participar do cerimonial por inteiro. E às vezes um evento desse dá muito errado.
dá uma confusão gigantesca e você não tem ideia que aquela confusão toda que foi causada ali não teve muitas vezes a ética, não teve o profissionalismo. Aquela pessoa ou aquelas pessoas da equipe que estão lá não estavam preparadas para assumir aquele evento. Por que eu estou falando dessa forma? Porque se comunicar não é tão fácil assim. Eu acredito que não. E se você não tiver uma mentoria, se você não estiver preparado, especializado, se você não tiver uma profissional com experiência na prática, que tem estudado, que tem entendido, é mais complicado ainda. Se eu estiver errada, me corrija. Você está certíssima, Vanusa, porque cerimonial é comunicação, cerimonial é imagem, cerimonial é, acima de tudo, planejamento. Não é? Então, por mais simples que seja um evento, vamos dizer, uma reunião é um evento, por mais simples que ele seja, ele precisa de um planejamento, ele precisa de um roteiro, ele precisa de um checklist, não é? Ele precisa de um script, e tudo isso aí passa por um planejamento bem feito, por uma equipe unida, integrada, presente, cumprimento de horário. Quem trabalha com cerimonial tem que ser altamente pontual, e eu ainda digo mais, a minha pontualidade começa 2 horas de antecedência do evento. A gente já começa falando aí. Quem vai ser o cerimonialista tem que entender que 2 horas antes ele já tem que estar naquele local para ele ter todo aquele entendimento. Eu acho tão importante você falar sobre isso, porque assim, eu já participei de alguns cerimoniais. Uma das maiores preocupações que eu tenho quando alguém pensa em me contratar, Emília, é que as pessoas sempre têm aquela sensação de que, como você já trabalha com comunicação, que você já esteja preparado para assumir determinadas apresentações. Só que as pessoas não percebem que você ter desenvoltura, você saber se comportar diante das apresentações que você vai assumir, não quer dizer que ali seja o seu habitat naquele momento. Um cerimonial é algo que você vai receber de novo em suas mãos. São nomes novos, são pessoas novas, são eventos novos, empresas novas. Não é o seu dia a dia, requer uma responsabilidade, tanto de quem está contratando como de quem vai apresentar. E aí eu pergunto para você, quais seriam, na verdade, os cuidados, a importância desse cerimonial? A gente vai ter que explicar para quem está em casa. O que é assumir um cerimonial? Ele tem vários pontos. Você vai ser só apresentador? Você vai assumir o cerimonial por inteiro do evento? Qual é o papel do cerimonialista? E como as empresas precisam entender o que elas querem na hora de contratar um cerimonialista? Vão contratar quem vai preparar o evento, quem vai apresentar o evento, ou somente aquela pessoa que vai fazer uma simples leitura? A gente precisa mostrar para quem está em casa, inclusive para as empresas, como um cerimonialista pode ser contratado. Pronto, Vanusa, é muito interessante seu questionamento. Em primeiro lugar, vamos definir uma coisa. O que é um cerimonialista e o que é um mestre de cerimônias. Então, geralmente, a empresa contrata o cerimonialista e este cerimonialista, ele forma a sua equipe, incluindo o mestre de cerimônias. Mas pode acontecer de a empresa não querer o cerimonialista e querer apenas o mestre de cerimônias. E o que é um mestre de cerimônias? É aquele profissional que vai conduzir com elegância, com simplicidade, com serenidade, sem exageros, aquele evento. E o cerimonialista é o profissional contratado para a organização daquele evento, né? De todo o planejamento daquele evento, formando a equipe, contratando o mestre de cerimônia, se vai ter coffee break, se não vai, se vai ter música, se não vai, se vai cantar o hino, se vai ser executado. Então, todo passo a passo para aquele evento. Para que uma empresa contrate um cerimonialista, a primeira coisa que ele tem que ver é a capacidade. Se é um cerimonialista preparado, porque toda empresa, quando
promove um evento, geralmente tem autoridades públicas. Se tem autoridades públicas, aquele cerimonialista que você está contratando entende dos decretos 70.274, da Lei 5.700, que trata das precedências e dos símbolos nacionais, porque quando você faz um evento apenas particular, que não vai ter autoridades públicas, tudo bem, mas a partir do momento, Vanusa, que você convida autoridades oficiais, você tem que utilizar o decreto e a Lei 5.700, que trata dos símbolos nacionais, que também existe uma precedência das bandeiras. E uma das coisas mais tristes é a gente encontrar em algumas solenidades, até em colação de grau, bandeiras em posições erradas. A bandeira nacional fora do seu lugar, a nossa bandeira do Piauí. Meus queridos cerimonialistas, quando a gente fala em símbolo nacional na nossa bandeira, a gente leva na mão a nossa nação, é o nosso Estado, é a nossa instituição. Precisamos ter zelo por esses símbolos. Então, não é qualquer pessoa, Vanusa. Nós temos que ter uma preparação, o cerimonialista tem que se capacitar, tem que estudar, tem que pesquisar, ter cuidado com a internet, porque na internet você encontra também muitas coisas ensinando errado. Então, temos que estar também alerta, né, ao que nós buscamos pela internet. Emília, foi tão importante essa sua fala sobre a internet, porque é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão buscando informações nas redes sociais de pessoas que não se prepararam para lhe trazer essas informações. E elas vão ficar lá. E elas acabam se tornando verdade. E isso é muito sério. Porque se você não é uma pessoa que pesquisa, se você não é uma pessoa que busca entender e que você não está tendo as mentorias e que você não está se especializando, você está atrasado no tempo, você está atrasado nessa parte do cerimonial e muitas vezes você confunde. Por exemplo, o que as empresas precisam saber hoje e que é muito importante? Às vezes uma empresa lhe contrata para ser cerimonialista sem saber que não é só chamar uma cerimonialista. Cerimonialista é quem vai fazer o todo. E a mestre de cerimônia é quem vai apresentar o evento. E aí a gente precisa chamar a atenção que no caso da Emília, ela toma de conta do cerimonial do TJ Piauí. E que muitas vezes vai ser uma diferença muito grande de outros tipos de cerimoniais que às vezes os profissionais são contratados. De repente você é contratado para uma festa de 15 anos, você é contratado para ser um cerimonialista de um casamento e às vezes a pessoa lhe contrata e quando você diz, olha, o que você tem que explicar para ela? Você quer uma cerimonialista que cuide de um todo ou você quer uma mestre de cerimônia? Às vezes quem está lhe contratando não sabe o que está contratando. E aí quando você fala em redes sociais, fica esse alerta. Eu queria muito que você falasse sobre você, para você chegar até onde você chegou como uma cerimonialista. Eu preciso dessas informações anteriores para que a gente possa ajudar quem está assistindo o nosso programa. Não só as empresas que pretendem contratar esses profissionais, a aprender e entender o que estão contratando, como também as pessoas que já se consideram cerimonialistas ou mestres de cerimônia e não têm noção do que na verdade está levando para esse cliente. Certo. Em primeiro lugar, sou nutricionista. Muito bom. Quer dizer, não é porque eu considero que o profissional é aquele que se capacita constantemente. Está atuando. Então, atuando. Então, muito tempo eu deixei, né, do estudo da área de nutrição. Passei no concurso da Universidade Federal para professora do Departamento de Nutrição, né, professora concursada. E na época do governador, fui também nutricionista-chefe do Hospital Infantil Getúlio Vargas. E na época do governo Hugo Napoleão, a Solange, prima dele, foi assumir o cerimonial e me convidou. E eu era dedicação exclusiva da Universidade Federal.
Aí eu disse, Solange, eu disse, ô Emília, mas se eu for contigo, e eu acabei aceitando. E me apaixonei, fiquei 20 horas na universidade, né? E me apaixonei pelo cerimonial. Logo o governador Napoleão, ele contratou a professora Gilda Fleury, que deu um treinamento, e aquilo ali me deixou encantada com o cerimonial público. O cerimonial social não é muito, né, o meu forte, mas o público, o corporativo, são coisas assim que eu gosto de fazer. E eu faço o cerimonial por amor. Quando você iniciou os cerimoniais, já foi entrando nessa parte aí mais dos gestores, nesse campo mais estadual, municipal? Foi, eu iniciei no governo do governador Napoleão, certo? Lá no Palácio de Karnak. E a partir daí, com o meu encanto, eu comecei a fazer cursos. Só com a professora Gilda Fleury, eu tenho mais de 17 cursos. Todos os anos me atualizo, participo de congressos, porque cerimonial é assim, nós temos que estar nos atualizando, a globalização está aí, a modernidade está aí, nós temos que inovar, nós temos que fazer o diferente, nós não podemos ter medo de ousar, de fazer diferente os nossos eventos, com apenas um único cuidado. Nós não podemos ferir as leis e os decretos. E a gente precisa falar sobre isso. Exatamente. Eu queria muito que você explicasse para quem está em casa esse papel, para quem pretende. Primeiro, tem que fazer o curso. Isso. Se você quer ser um cerimonialista da área pública e social, eu digo, porque quando você é um cerimonialista social, em alguns momentos você vai receber autoridades públicas. E governador é governador em qualquer lugar, certo? Se ele vai em um aniversário na casa da irmã dele, ele continua sendo governador. Ele tem que ter um lugar de destaque, ele tem que ter uma reserva de lugar, você tem que ter aquele cuidado para que ele não sente de costa para quem está entrando, porque isso é questão de segurança. Então, alguns detalhes, quem trabalha com social precisa saber. Né? E quem trabalha com cerimonial público, você tem que conhecer o decreto 70.274, é um decreto antigo, é um decreto caduco, é um decreto que foi da época do governo da ditadura militar, mas ainda é o decreto que ainda rege o cerimonial público no Brasil. E lá nós encontramos toda a precedência, algumas ultrapassadas, outras que já foram atualizadas com a Constituição de 1988. Quais são, Emília, os maiores erros, vamos pontuar erros, que um cerimonialista pode cometer em eventos desse tipo? Olha, um dos maiores erros é você chegar, do cerimonialista, chegar para uma grande autoridade, perguntar: quem é o senhor? Como é o nome do senhor? Não podemos fazer isso. Se de repente aparece uma autoridade na sua frente, principalmente o chefe do cerimonial, as recepcionistas até a gente ainda perdoa, porque eles vão dizer, recepcionista e tal, mas o chefe de cerimonial não. Então, como você fazer? Se você não identifica, peça alguém para chegar àquela autoridade e descobrir quem é aquela autoridade, mas não você. Outra, a precedência, não é? A mesa, isso aí é o ponto alto do cerimonial. Se chama precedência. A precedência é quando você vai fazer a formação da mesa, quando você vai chamar para as falas, existe uma ordem. Na ordem de formação de mesa, você chama da autoridade menor para a autoridade maior. Nas falas já é o inverso. Primeiro, a autoridade menor fala e encerra a autoridade, e encerra a solenidade, a autoridade maior no seu pronunciamento. Lembrando o seguinte, Vanusa, porque no decreto 70.274 diz o seguinte: o presidente da República preside todas as solenidades dentro do país. O governador do estado preside todas as solenidades dentro do governo do estado. Precisamos entender bem, dentro do poder executivo, porque o decreto, ele não especificou, ele não entrou em detalhe,
mas eles só presidem dentro do poder executivo federal e executivo estadual. Um exemplo, o presidente da República vai em uma solenidade na Câmara Municipal, vai receber um título ou a medalha, né, na Câmara Municipal de União. Dentro da Câmara Municipal de União, quem vai presidir é o vereador presidente da Câmara. O presidente não preside dentro de outro poder, então ele vai ficar à direita do presidente da Câmara, que é o lugar de honra. E assim é dentro do judiciário também. Quem preside dentro do judiciário é o presidente do poder judiciário. O governador vai ficar à sua direita. Caso o presidente esteja presente, à sua direita, mas a presidência é do chefe daquele poder. Eu acho muito interessante todas essas informações, porque não tem como você errar quando você tem conhecimento. Com certeza. Né? E aí eu lembro que nessa história a gente tem que entender que se você é uma cerimonialista social, mas você de repente é convidada para fazer esse tipo, por exemplo, mestre de cerimônia, achei interessante porque a cerimonialista tem uma equipe. E essa equipe ela é classificada da forma como tem que ser para que a mestre de cerimônia não tome a intimidade sem passar por essa equipe inteira. E eu achei muito interessante a sua fala. Olha, o mestre de cerimônias, ele é importante participar das reuniões do planejamento. Para ficar por dentro de tudo. Por quê? Porque ele precisa saber o que vai acontecer naquele evento. Sim. O script do mestre de cerimônia, geralmente, ele é feito pela chefe do cerimonial, certo? Mas se eu tenho um mestre de cerimônias que é capacitado, que entende de protocolo, que tem curso de cerimonial, ele faz o seu script, mas ele tem que ser revisado pela chefe do cerimonial. Eu nunca libero sem antes visualizar. Por quê? Algum erro cometido... Gravíssimo, né? O erro não foi dele, o erro foi do chefe do cerimonial, foi do cerimonialista que foi contratado. Então é uma responsabilidade muito grande. Além de a gente orientar a sua postura do mestre de cerimônia, eu sei que você é apresentadora, por sinal se porta muito bem numa tribuna, muitos são apresentadores, mas acontece às vezes de você chamar por uma voz, porque tem uma voz bonita e tudo, e de repente você não sabe que o mestre de cerimônias não bate palmas. Não se bate palmas. O mestre de cerimônias, a roupa tem que ser uma roupa discreta. Ele não pode ir com brincos exagerados, com maquiagens exageradas, não é? É uma pessoa que ele é o cartão de visita daquela solenidade. Ele é a imagem, o mestre de cerimônia é a imagem daquela instituição naquele momento. Nesse momento, vai depender do tipo de evento ou todos os eventos funcionam dessa forma? Você diz com relação a... Bater palma. O mestre de cerimônias, ele só bate palmas quando ele é um animador de palco. Pronto. Por exemplo, em comícios, né? Aí você vai... Outra coisa, mestre de cerimônia não pede aplauso. O mestre de cerimônias, ele tem que se comunicar, de falar de tal forma que ele leve o público a aplaudir. Que interessante. Mas ele não pede, vamos bater palma, vamos aplaudir. Não é papel do mestre de cerimônia, e sim animador de palco, de comício, mas não mestre de cerimônia. Isso funciona em todo tipo de evento ou social, por exemplo? Dependendo do evento, ou realmente funciona dessa forma para todos eles? Não, o evento social, ele já modifica um pouco. Já modifica. Porque é uma debutante, né? Então você anima, você ao mesmo tempo a mestre de cerimônia, como também aquela pessoa que está ali também como uma animadora de palco. Isso, é diferente. Muito certo? interessante. O social é diferente. Agora, o público é sempre igual. O mestre de cerimônia que tem que ser assim, ó, bem... Muito bom. E eu queria que você me falasse sobre, por exemplo, as regras hoje em dia para celular. Como é que tem que ser o comportamento, por exemplo, do uso do celular dentro desse ambiente? Ô, Vanusa, esta é a maior tristeza que eu sinto, porque você está
numa solenidade, às vezes uma solenidade de posse, uma solenidade de transmissão de cargo, né? Uma solenidade de colação de grau, aí o que é que acontece? As pessoas, a autoridade estão se pronunciando e as demais autoridades na mesa, tudo no celular. E isso, se os senhores estiverem me ouvindo neste momento, estiverem me assistindo, desligue o celular, deixe no silencioso, porque se você gosta de ser ouvido, as pessoas que estão se pronunciando ali também. Então, a gente deve fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse com a gente. Então, nem pensar em celular no momento de uma solenidade. Nossa, e aqui só é umas pinceladinhas do que um cerimonialista pode realmente fazer e já faz uma diferença muito grande. Imagina se a pessoa se preparar, né? Nossa, eu queria muito que você me falasse sobre o manual que você produziu. Este manual ele foi produzido com um objetivo. Era um manual para gestores municipais. Porque como eu trabalhei muito tempo na Associação Piauiense de Municípios, eu via, observava alguns prefeitos, e uma vez eu me deparei com um prefeito e ele queria ir para uma mesa, a mesa, todas as pessoas estavam de terno, e ele Emília, eu vou, aí disse assim, prefeito, mas o senhor está de chinelo, de camisa de manga curta, não vai ficar bem, aí ele disse assim, não tem que faça eu usar um terno, eu visto aquilo que eu quero, e foi um negócio assim, aí depois eu sentei com ele e disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando o senhor assume um cargo público, o senhor é eleito, não é? Para comandar um município, né, para gerir aquele município, o senhor agora representa o seu município e os seus munícipes, não é mais a sua vontade. Então, será que seus munícipes não gostariam de ver o seu prefeito bem vestido e bem representado? Porque nós somos imagem, prefeito, o senhor é imagem. Aquilo que o senhor veste, o senhor está passando o que é o seu município. E a partir daí, ele começou a entender e nunca mais eu vi em solenidade que fosse necessário o passeio completo de ele não estar preparado para esse momento. É importante falar sobre isso, porque as pessoas às vezes querem colocar o lado humilde ou popular ligado à vestimenta. Pronto, né? Foi por isso que veio o manual. Prefeito que ia falar, qual é o traje do governador no Palácio Karnak? Ele despacha como? De terno e gravata. Todos nós temos que acompanhar o traje da autoridade maior. Se o governador despacha de terno e gravata, eu devo ir uma audiência com o governador de terno e gravata, não é? Então, eles precisam saber disso. Outra coisa, você é convidado para um jantar, a gente vê isso muito com os prefeitos. Vai ter um jantar e o prefeito leva o assessor, o motorista, os vereadores do lado dele, chega tudo para um jantar. E eu explico no manual que é o seguinte, o jantar, ele é pessoal. Quando você é convidado para um jantar, foi o senhor que foi convidado, não é? Você não pode passar para frente, até porque você coloca o seu anfitrião em situação difícil. Você fez um jantar para 100 pessoas, de repente aparece 400 pessoas. Né? Então, foram algumas dicas de posição de bandeira, de postura, que ninguém pode representar ninguém no jantar. Se você me convida, Vanusa, para um jantar na sua casa, eu mando minha filha? De jeito nenhum. Jantar personalizado. Se a Vanusa me convidou para jantar na casa dela, se eu não posso ir, eu peço desculpa, mas jantar não cabe representação. Muito bom. E a outra coisa importante também é com relação às representações, que a gente vê muita coisa errada. Vereador representar prefeito. Não existe isso. Deputado estadual representar governador. Não existe, gente. Poder não representa o outro poder. Quem representa o governador? São os seus secretários de Estado, seu primeiro escalão. Quem representa o prefeito? Seu primeiro escalão. Sabe que para a gente encerrar esse bate-papo, que duraria o dia inteiro, a gente chama a atenção, então, não só das pessoas que devem ser cerimonialistas, mas também a gente chama a atenção das futuras autoridades ou das autoridades que aí estão
para aprender também. Porque muitas vezes essa fala se faz importante. Quando uma cerimonialista, quando uma palestrante, uma pessoa se prepara com a condição que você se preparou, é ótimo, conseguiu fazer com que o prefeito entendesse que era para o bem. E aí fica esse alerta para quem pretende ser cerimonialista. Porque novas autoridades virão, novos cerimonialistas virão. Nós sabemos que aquela mesma cerimonialista não vai ficar sempre ali naquele local. Então, a gente chama a atenção das pessoas se profissionalizarem, né? E eu gostaria muito que você pudesse convidar as pessoas. Fico muito feliz de saber que você hoje é essa mulher que está realmente capacitada. E muitas pessoas vão lhe buscar. Você pode esperar, porque as pessoas querem chegar a esse lado profissional melhores do que já são. E todo dia é dia de aprender, né? Com certeza. E Vanusa, eu queria deixar assim uma mensagem, né? Porque nós sabemos que, com todo o respeito que eu tenho às primeiras damas, e respeito muito porque elas são importantíssimas ao lado de seu esposo, é que primeira dama não compõe mesa do ladinho da autoridade. Ela pode até compor uma mesa, mas na precedência do cargo que ela ocupa. Infelizmente, pegou moda no Brasil de governador, presidente da república, prefeito subir já de mãozinha dada com sua esposa ou seu cônjuge, né? Porque a gente vai deixar de dizer primeira dama, porque hoje nós já sabemos que temos casais, né, do mesmo sexo e tudo. Então, com o seu cônjuge. Você sabia que quando a senhora primeira dama ocupa a mesa de honra ao lado do seu esposo, você está tomando ou ocupando o lugar de uma autoridade de poder, como o presidente de tribunal, o presidente da Assembleia Legislativa? Então, todo cuidado é pouco, com todo respeito, muito respeito. Mas vamos ver se a gente consegue mudar isso aí, né? O fato de você estar ali do lado do governador, do lado do prefeito, que você vai ter o destaque. Às vezes o seu silêncio é muito mais destacado. Muito bom. Gostei muito, Emília, de conversar contigo. Já estou mais curiosa ainda também para aprender mais. E acho que foi muito inteligente, uma satisfação estar com você aqui. Você sabe que eu lhe admiro. E estou muito feliz de você estar aí fazendo esse trabalho maravilhoso. E muito feliz de você estar à frente do cerimonial do TJ. Eu que tive o prazer de apresentar o TJ durante muito tempo na TV. Fico extremamente feliz e eu sei da responsabilidade que é de ter uma grande profissional como você à frente. O TJ está de parabéns. Eu que agradeço, Vanusa, agradeço a oportunidade. Sempre falar de cerimonial para mim é uma alegria, porque eu amo fazer cerimonial público. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o meu celular, né? 869-9985-2512, mas tem também o meu Instagram, Emilia_Nunes, pode passar um direct para mim. Vamos nos profissionalizar e quem pretende estar nessa profissão, levando essa profissão muito a sério, tem que se preparar. Não é verdade? Verdade. Obrigada, tá, minha querida?